Tudo é sobre pessoas. Os relacionamentos representam a área mais significativa da nossa vida. Você sabia que atualmente 1 a cada 3 relacionamentos acabam? Entre 1984 e 2016, um estudo mostrou que aumentou em 17% o índice de casamentos e o número de divórcios em 269%. Existe um motivo que é o mais importante a ser observado quando falamos de relacionamentos, seja relacionamento social, profissional, familiar ou conjugal, em qualquer nível. Entender isso que eu vou te falar agora, essa mensagem pode mudar de forma positiva a qualidade dos seus relacionamentos. Um estudo conduzido por aproximadamente 75 anos, feito em Harvard, mostrou que o principal fator da felicidade humana é a qualidade dos relacionamentos. Então, eu quero contar para você uma breve história. Antes disso, eu tenho certeza que conhecimentos acerca de negócios, desenvolvimento emocional, habilidades para alta performance, relacionamentos, são importantes para você. Então aqui tem um botão. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque diariamente é compartilhado conhecimentos aqui. 7 horas da manhã, todos os dias, você tem um conteúdo. Por isso a importância de você ter uma rotina para que você tenha um nível de desenvolvimento maior. Eu sou Felipe Borba, especialista em neurociências e negócios, mais de 2.000 vezes em diferentes palcos, ajudando milhares de pessoas e empresas, criador de inúmeros programas de desenvolvimento de negócios e também desenvolvimento pessoal. Eu lembro-me quando fui fazer uma palestra em Curitiba, no Paraná, saindo do Rio Grande do Sul. No meio do caminho eu parei em um posto de combustível e abasteci o carro. Estava eu e mais 2 pessoas da minha equipe e seguimos o caminho. Logo uns 50 quilômetros à frente eu senti que o carro falhou um pouco. Nós andamos mais um pouco, chegamos no destino, ministrei a palestra, pousamos lá. Na manhã seguinte retornamos para o Rio Grande do Sul. E então no caminho eu senti que em vários momentos o carro falhava um pouco. E voltamos, passou uma semana, eu abasteci de novo, eventualmente o carro falhava, passou mais uns dias e o carro continuava falhando. E aos poucos eu fui percebendo que aquela falha ia aumentando, só que eu estava com a vida tão corrida, eu tinha tantos afazeres, eram palestras todos os dias, imersões, treinamentos, reuniões, mentorias em empresas, e eu não parei, até que um dia aquele carro parou. Eu estava em uma viagem, simplesmente o carro desligou e não pegou mais. Eu tive que ligar para o seguro, vir um carro reserva, o carro foi levado para a mecânica e aí o mecânico disse o seguinte: o que aconteceu com esse carro é que foi colocado um combustível de baixa octanagem. E quando esse combustível foi colocado, se você tivesse vindo logo quando esse carro falhou as primeiras vezes, seria algo muito simples de resolver. Agora acarretou em estragos muito maiores no seu automóvel, o que gerou, obviamente, um custo muito maior e também um tempo maior do carro parado na mecânica. E o que eu quero dizer com isso? Algumas vezes nós vamos deixando para depois para resolver as nossas pequenas falhas, as nossas pequenas questões que precisam ser resolvidas. Nós deixamos para depois o eu te amo, nós deixamos para depois o pedido de perdão, nós deixamos para depois o agradecimento, ou nós deixamos para depois o desenvolvimento de inteligência emocional, de autocontrole, de habilidades que levariam a nossa carreira a um novo patamar, ou nós vamos deixando para depois para cuidar da nossa saúde, deixando para depois o tempo de qualidade com quem amamos. Só que depois o café esfria, depois o custo pode ser muito maior, depois as coisas podem ser muito mais nocivas do que são hoje. Resolva o que tem que ser resolvido agora. E quando nós falamos de relacionamento, dentro dessa metáfora que eu estou utilizando aqui, baseada em fatos reais, porque esse fato realmente aconteceu, eu fui pesquisar no Google quando o mecânico me disse que provavelmente foi colocado um combustível de baixa octanagem. Lembro-me que na época, quando eu escrevi no Google que é um combustível de baixa octanagem ou algo do gênero, a minha pesquisa, lá dizia o seguinte: um combustível de baixa octanagem é um combustível que prejudica o funcionamento de um motor.
enquanto um combustível de alta octanagem é um combustível que favorece o bom funcionamento de um motor. O que isso tem a ver com relacionamento? Tudo. E qual é o contexto? Que eu tenho certeza que se você entender essa mensagem, pode mudar a realidade dos teus relacionamentos. As nossas palavras, o nosso tom de voz, eles são combustíveis. As nossas palavras, elas podem ser combustíveis de baixa octanagem, ou as nossas palavras podem ser um combustível de alta octanagem. Ou seja, as nossas palavras, elas podem afetar e danificar o bom funcionamento de um casamento, de uma relação social, profissional, familiar. Quando as suas palavras são de baixa octanagem, você prejudica o bom funcionamento do relacionamento. Palavras de baixa octanagem são críticas, reclamações, alterar o seu tom de voz para impor o seu ponto de vista. Afinal, um analfabeto emocional, ao invés de melhorar os seus argumentos, ele aumenta o seu tom de voz. Só que quando você grita com outra pessoa, isso é inútil, porque o cérebro dela entra em mecanismo de defesa e ela vai te ouvir para responder e não para entender. Então, quando você olha e diz, quem é que deixou essas coisas fora do lugar? Automaticamente você está distanciando essas pessoas. E ao agir dessa forma e o cérebro dela ativar o sistema de luta ou fuga, entrando em mecanismo de defesa, na semana seguinte as coisas estão fora do lugar novamente, porque você não resolveu o problema. Você imagina um motor de um carro pingando óleo, você precisa resolver o vazamento, não basta ficar limpando o chão. E quando você tenta resolver as coisas de uma forma agressiva, você pode exercer a liderança, que é outra questão, não para esse vídeo. Mas sim, você pode exercer a liderança, que eu estou falando aqui é de agressividade. Agressividade, crítica, pessoas que são mal-humoradas, ranzinzas, palavras de ofensa, são combustíveis de baixa octanagem, que prejudicam o relacionamento em qualquer nível. Enquanto pessoas que têm uma comunicação assertiva, pessoas que são resilientes, que têm autodomínio, que têm autocontrole, que têm inteligência emocional, que sabem se expressar corretamente, que têm empatia, compaixão, misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Então, essas pessoas que têm esse domínio desses aspectos emocionais, as suas palavras são combustíveis de alta octanagem, favorecem o bom funcionamento do relacionamento ou dos relacionamentos. E a pergunta que eu tenho para você é, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, que tipo de palavras você utilizou, de baixa octanagem ou de alta octanagem? Se você pudesse comer as próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se tudo que vai e volta, isso te assusta ou te conforta? Reflita sobre esses aspectos. E eu faço um convite para você. Eu tenho certeza que existem pessoas que você sabe que conhecimentos como esse, que eu compartilho diariamente aqui sobre negócios, carreira, desenvolvimento emocional, é importante para a vida dela esses conhecimentos. Faz esse ato. Compartilhe esse conhecimento com essas pessoas. E além de compartilhar o conhecimento com essas pessoas, deixe seu comentário abaixo falando sobre qual é o maior desafio que você encontra em relação a relacionamentos, porque eu posso produzir conhecimentos, conteúdos acerca disso. E o convite que eu tenho para você é uma semana sem reclamar. Eu sei que você deve pensar o seguinte, professor, você é doido? Como é que eu vou ficar uma semana sem reclamar? Se 7 minutos já é muito. Quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Reclamação é cancerígena, porque quando você reclama, você ativa o teu sistema de luta ou fuga cerebral, porque o cérebro ele não consegue distinguir o real do imaginário. Quando você reclama, você está danificando o teu funcionamento celular. Logo, você começa a produzir muitos neurotransmissores, hormônios e atividades cerebrais, neuroquímicas, que podem afetar o teu sistema celular. Por isso que já é comprovado cientificamente que emoções nocivas são relacionadas também com câncer, entre outras doenças. E o convite que eu tenho para você é uma semana sem reclamar. E o segundo ponto desse mesmo convite, que está dentro do mesmo contexto, é cuide das suas palavras com as pessoas no seu dia a dia. Seus familiares, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus colaboradores na sua empresa. Cuide das suas palavras. Tenha palavras de alta octanagem para que você construa um ambiente próspero. Porque o meio que você está inserido, o estado emocional é contagioso. Mude sua mente, mude sua vida. Cuide das suas palavras e nos vemos no próximo conteúdo. O conhecimento é a distância entre tudo.